Amigos, eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a se aprimorarem na prática em juizados especiais. O tema de hoje que eu separei para a gente é como os juizados não se limitam às causas de pequeno valor. Por que é que não se limitam a causas de pequeno valor? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muita gente trata os juizados como pequenas causas ainda, né? Inclusive, aconteceu um fato interessantíssimo. Tem uma semana, mais ou menos, eu fiz o convite para muitas pessoas para o workshop da prática em juizados. Eu gravei um vídeo contando uma história e publiquei. Não, qual foi a minha surpresa ao receber uma chuva de críticas de pessoas desconfiadas, porque qual foi a história que eu contei? Eu contei o seguinte, que uma vez eu vi um advogado perder 120 mil reais do cliente por conta de um único erro. Né? Enfim, era um caso em que cabia um recurso inominado e não, cabia um mandado de segurança e não um recurso inominado, e aí, decisão se estabeleceu daquela forma, o recurso nominado não foi conhecido e ele não tinha mais prazo para impetrar o mandado de segurança. E aí, porque qual foi a questão? Houve a redução da indenização, da multa. Havia uma multa que tinha chegado a 130 mil reais, o juiz foi induzido a erro, reduziu para 10, ele precisava ter impetrado um mandado de segurança e ele interpôs um recurso inominado. Fato é que foi a medida equivocada e ele realmente perdeu a chance de defender os interesses do seu cliente. Eu recebi uma chuva de comentários desconfiados, outros até um tanto raivosos, desrespeitosos até, dizendo que há 120 mil reais no juizado. Sei. Como se eu tivesse algum motivo para perder o meu tempo contando mentira na internet. Né? Felizmente, eu tenho 11 mil pessoas aqui no Instagram, mais outras tantas mil nas outras redes sociais que entendem que eu não estou aqui para contar lorota para vocês. Por que é que as astrentes chegaram a 120 mil reais e por que é que elas poderiam se manter em 120 mil reais? Porque as astrentes, elas não se limitam ao teto dos juizados. Não se limitam. E a gente tem outras hipóteses, outras circunstâncias, outros casos em que o juizado é competente para apreciar questões de valores ilimitados. E eu repito, ilimitados. Você não tem limite ao valor da causa. Porque o juizado, você tem questões em que a competência é estabelecida em razão do valor da causa, ok? E outras que estão estabelecidas em razão da matéria. Então, a gente tem, sim, a possibilidade de executar as trentes de R$ 1 milhão, tá? Eu vou mostrar para vocês depois uma decisão em que, em 2013, o STJ manteve multa de R$ 80 mil para os juizados, em uma ação que tramitava nos juizados. Foi mantida a multa nesse valor e foi mantida a execução nos juizados desse valor. Não houve remessa dos autos para uma vara comum, para poder, para uma vara da justiça comum para executá-la, não. Executa no juizado. Tá? Então, isso é uma coisa, porque você precisa conhecer esse detalhe. Você não pode ignorar isso para você não entenda. Normalmente, o rito do juizado é o mais vantajoso para você, para o seu cliente, normalmente é. Né? Então, você não pode cair nessa armadilha de achar que precisa ajuizar a ação na justiça comum, quando você pode se beneficiar do rito dos juizados. Tá? E
Enfim, muita gente acha, juizado não vale a pena porque as causas são todas de pequeno valor. Não é bem assim. Não é bem assim. Por que isso acontece? Depois dos juizados de pequenas causas, vieram os juizados especiais cíveis. Os juizados especiais, na verdade. E o juizado continua com essa fama de juizado de pequenas causas. Continua com essa fama. E é por isso que muita gente confunde que pequenas causas é igual a juizado e nada mais. E nada mais. Não é, não pode ser assim. Inclusive, há questões que são pequenas causas, tá? Valores muito pequenos que não podem tramitar nos juizados. Não podem. Se precisar de uma prova complexa, com perícia, por exemplo, uma ação que seria tipicamente de juizado, por exemplo, uma ação de negativação indevida, em que o suposto credor apresenta o contrato. Né? Porque normalmente o que é que acontece? Você vai discutir a ação lá, olha, eu não contratei, meu nome está no SPC, no Serasa, não contratei, não sei quem é. Ok, aí você ajuiza a ação. Lá para as tantas, o suposto credor, o banco, a loja, enfim, exibe um contrato. Olha, está aqui o contrato de financiamento, o contrato de abertura de conta, de crédito, enfim. E aí, isso pode tramitar no juizado? Não pode. Que o valor da causa seja R$ 5.000. Não pode tramitar nos juizados. É uma ação tipicamente de juizados, mas que, por conta dessa nuance, é uma ação de pequenas causas, entre aspas, valor baixo, mas que vai tramitar na justiça comum. Se você precisar ajuizar uma ação de negativação indevida, mas com esse detalhe, esse pequeno detalhe, você vai ter que ajuizar na justiça comum. Se você precisar de uma citação por edital na fase de conhecimento, também vai ser lá. Também vai ser lá na justiça comum. Não vai poder tramitar nos juizados. Mesmo que o valor da causa se limite a 40 salários mínimos. Então, entenda que valor da causa é só um detalhe para você estabelecer a competência dos juizados. Certo? Esse é um detalhe que você precisa saber justamente para você se beneficiar. Sobre isso. Mas, enfim, eu não estou contando aqui nenhuma novidade. Isso já está lá na Lei 9.099. Isso já está em enunciados do FONAGE. Mas, às vezes, as pessoas não veem, não percebem. Agora, o que é que você precisa ter convicção? É que o valor da causa ele é só um detalhe. Tá? Então, a gente tem diversas hipóteses em que o valor da causa ele é o que estabelece a competência dos juizados. Quais são as hipóteses em que você pode superar 40 salários mínimos? Né? Primeiro isso. Né? Primeiro, as hipóteses em que a competência é estabelecida em razão da matéria. Quais são essas hipóteses? Elas estão lá no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73. Anote isso com calma e a gente chega lá. Outra questão também é quando você tem justamente uma ação limitada, que a competência é estabelecida em razão do valor da causa, mas houve acréscimos após o início do processo. No curso do processo, houve acréscimo de correção monetária, juros, multas, olha só, várias multas. Nada disso se limita ao teto, tá? O valor principal só é o que deve se limitar ao teto nos juizados. Então, a gente tem todas essas questões, mas você vai encontrar lá na Lei 9.099 algumas hipóteses em que a questão está um tanto quanto embaralhada. Talvez você não perceba de cara, né, porque ela fala de matéria e fala de valor da causa ao mesmo tempo. Por exemplo, as ações possessórias. Ações possessórias
você vai ver lá na lei 9.099, talvez você se atrapalhe achando que pode ser qualquer valor. Não, aí não pode ser qualquer valor. É ação possessória até 40 salários mínimos. Assim como, por exemplo, ação de despejo. Ação de despejo no juizado só cabe para uso próprio, tá? Ainda que o valor da causa não seja nesse patamar. Tá, então como é que eu vou saber exatamente o que é que eu posso executar, o que é que eu pode tramitar no juizado acima de 40 salários mínimos? Vamos lá, a gente tem todas as hipóteses lá. Ó, primeiro, o artigo 3º lá da Lei 9.099 é que vai estabelecer a competência, tá? E ele vai falar lá no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73. Ele vai fazer menção àquelas ações que estão ali listadas. Então, você tem diversas hipóteses, várias hipóteses, do que é que pode tramitar nos juizados e que não se limita ao valor da causa, tá? Você tem, entre outras, são várias hipóteses, mas, sobretudo, a cobrança de qualquer valor que o condômino deve ao condomínio. Digamos que você está falando de um condomínio de luxo, em que o condomínio vai passar facilmente de 10 mil reais, tá? Uma pessoa que deve um ano de condomínio, facilmente ela vai dever mais de 120 mil reais, contando com atualização, com juros, bem mais de 120 mil. Vai tramitar onde? Na justiça comum? Não. Nos juizados. Nos juizados. Você vai ter uma ação de cobrança de valores devidos pelo condômino ao condomínio, no valor de 120 mil reais, tramitando nos juizados. E é competência em razão da matéria, tá? É competência absoluta. Qual outra hipótese? Ressarcimento de danos causados em acidente de veículo terrestre, automóvel, tá? Um carro médio hoje custa mais de 120 mil reais também, tá? Um carro não é nem um carro de luxo, não. É um carro normal hoje em dia, tá? Se você estiver falando de um acidente em que houve uma perda total, você vai ter uma ação normal de juizado. Normal de juizado. O valor da causa, 120 mil reais. Tá? Se você estiver falando apenas do dano material, se somar um eventual dano moral aí, mais do que isso. Tá? Então, perceba que juizado não é pequenas causas. Não é pequenas causas. Tem mais, Hugo? Tem a cobrança dos seus honorários. Digamos que são honorários honorários contratuais, inclusive, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando dos contratuais. Você firmou um contrato de honorários, o cliente não pagou, e a ação em que você trabalhou para ele, a ação tramitou na justiça comum. Onde é que você vai cobrar os honorários contratuais que esse cliente não pagou para você? É na justiça comum? Não, é nos juizados. Nos juizados. A ação para cobrar os honorários contratuais, tá? É lá. Qual é a hipótese? Artigo 275, inciso 2, a linha F do CPC antigo, tá? Então, o que acontece? Não são só os honorários do advogado, são os honorários de qualquer profissional liberal, qualquer. Inclusive, eu sempre que falo disso, eu preciso demonstrar aqui a minha irresignação. Eu não consigo achar que isso não deveria ser competência da Justiça do Trabalho, né? Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu tenho uma história antiga com a Justiça do Trabalho, mas realmente não é. Por que não é? Porque assim quis o STJ. Pronto. Súmula 363, desculpe, eu posso estar errado, minha memória para súmulas, para artigos, assim, para o número do artigo, o número da súmula, é terrível. Mas desconfio, súmula 363, algo assim, do
STJ estabelece que a competência é da Justiça Comum. E por que que eu acho que é da Justiça do Trabalho? Porque é uma relação de trabalho, tá? Desde a emenda constitucional número 45, relação de trabalho e não apenas de emprego, é competência da Justiça do Trabalho. Está na Constituição, assim. Mas o STJ, que é quem decide, né, no conflito de competência, nesse caso, ele sempre firma o entendimento de que é da justiça comum. Não sei porquê, mas é o que é. Tá? Mas eu não consigo não demonstrar aqui a minha irresignação acadêmica sobre isso. Tá? Mas é no juizado que você vai cobrar esses honorários. Está lá, né, o artigo 3º da Lei 9.099, combinado com o 275.2F do CPC, revogado, CPC antigo. Fora isso, fora o artigo 275 do CPC revogado, o que é que a gente tem, né, de possibilidade de excesso, de superação ao teto de 40 salários mínimos do Juizado Especial Cível Estadual? O que é que a gente tem? A gente tem pelo menos duas decisões muito conhecidas minhas, tá? Eu tenho assim, talvez você não conheça, mas são duas decisões muito claras do STJ que falam o seguinte: olha, a competência do juizado, em razão da matéria, ela é estabelecida no momento do ajuizamento da ação. Tudo que se acrescenta depois disso aí, se no momento em que você ajuiza a ação, você está rigorosamente dentro da alçada, ou seja, dos 40 salários mínimos, tudo o que for acrescido depois, você vai poder executar nos juizados. Não vai haver renúncia tácita, enfim, não há isso não existe quanto a esses valores. A renúncia tácita é um instituto válido nos juizados, mas não é disso que a gente está tratando aqui. Eu estou querendo dizer que, se quando você ajuizou a ação, o seu valor da causa respeita o teto, tudo que for acrescido aí não vai ser expurgado lá na execução. Não vai haver renúncia a esses valores e você vai poder executar tudo lá no juizado mesmo, sem precisar de nenhuma outra manobra de pegar o processo, levar para a justiça comum, etc. Tá? Quais são essas hipóteses? Juros, correção monetária, multas, a multa do 523, a multa do réu que não cumpre voluntariamente a decisão de pagar, tá? A obrigação de pagar. Multa do 523. Não se limita à alçada dos juizados. Litigância de má-fé não se limita à alçada dos juizados. Imagine a situação esdrúxula em que o autor, o réu, tá? O autor propõe uma ação para cobrar 40 salários mínimos, o limite certinho do teto do juizado estadual, e aí o réu, ele incorre em uma série de eventos nocivos na ação. Ele é um clássico litigante de má-fé mesmo. Você acha que porque o autor está cobrando 40 salários mínimos, você não vai poder superar a alçada para poder impor as multas por litigância de má-fé para o réu? É claro que vai poder, é óbvio que pode, né? Não tem como não ser. Então, isso está muito claro para mim, tá? Então, nesse sentido, você tem a multa por litigância de má-fé, a multa do devedor que não cumpre voluntariamente a obrigação de pagar, as trentes, caso clássico, que a gente começou falando lá, da polêmica do vídeo que eu publiquei em outro momento. Então, tudo isso e, sobretudo, os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência não merecem limitação pelo teto dos juizados, tá? Não merecem. Tá tudo isso em decisões reiteradas do STJ. Tá, Hugo, mas me diz aí, é sempre que as trentes, por exemplo, vão superar o valor da alçada? Na prática, eu vejo limitar. Sim, na prática, em situações normais,
Os juízes tendem a limitar o valor da multa processual, da multa periódica, tende a limitar a alçada, tá? É raro você ver esse valor exceder. Quando é que é menos raro? Casos de plano de saúde, por exemplo. Casos em que, imagina só, o juiz concede a liminar para o plano de saúde, para o plano de saúde atender aquele cliente, aquele paciente, né? Não sei, um procedimento cirúrgico, um procedimento médico urgente, e, e, o, e o cliente e o plano de saúde não cumpre, tá? É uma conduta, uma conduta que ofende, que coloca em risco a a saúde da parte. Eu já vi não só uma, não só duas, não só três decisões em que foi autorizada, né, em que foi mantida a multa processual acima do teto, tá? Acima do teto. E isso eu posso ilustrar para vocês com uma decisão do STJ, tá? Eu falei que eu ia anotar, eu estava aqui anotado já, na verdade. Consulte depois o recurso em mandado de segurança que tramitou no STJ, número 38884 do Acre. Nessa decisão, o STJ, o STJ manteve uma multa de R$ 80.000. Essa decisão é de 2013. Tá? O STJ manteve a multa de R$ 80.000, multa processual normal, em juizados. Em juizados. Isso foi em 2013. Atualizando esse valor para valores de hoje, seria mais ou menos R$ 120.000. Mais ou menos R$ 120.000. A ação tramitou em juizados. Era uma questão, assim, de parar de cobrar. Não era nem uma questão de plano de saúde, não. O objeto era uma cobrança indevida, salvo engano, tá? Em cartão de crédito, se eu não estou enganado. Era cobrança indevida e o STJ manteve em R$ 80.000, tá? 2013 isso. Então, repara que você está você tem um exemplo claro aqui em que a multa pelo STJ, tá? Não é um tribunal isolado, um tribunal estadual isolado, não. Então, você tem aí ilustrado, né, essa decisão. Tem outras decisões do STJ, inclusive, que eu vou deixar aqui mais tarde, eu anotei em algum lugar, a gente vai chegar lá. Agora, uma questão que não é, talvez você não tenha pensado isso, mas muita gente pensa e não fala. Pô, mas o artigo 275 não está revogado? Então, não tem mais essa competência. Que absurdo é esse? Já respondi essa pergunta uma vez, talvez você esteja pensando isso. Olha só, vai lá no artigo 1063 do CPC atual. Vai lá. Vai estar lá dizendo que o juizado permanece competente para julgar as ações descritas no artigo 2752 do CPC de 73, até que outra lei seja publicada em substituição a isso. Então, ainda produz efeitos o artigo 2752 do CPC revogado. Não se preocupe quanto a isso, essa é uma tese furadíssima, tá? Não se preocupe com isso, tá? Você tem uma expressa disposição no CPC atual a respeito disso, tá? É outra pergunta que aparece com frequência, tá? Outra coisa que eu falei também, já falei aqui rapidamente, é sobre a limitação, né, da multa. Sim, de fato, normalmente para questões comuns, os juízes costumam limitar na prática, é isso. Mas você tem algumas hipóteses em que ele mantém. Falei, plano de saúde, sobretudo. E, além disso,
você precisa realmente peticionar sempre, tá? Quanto às astrentes, a gente tem essa necessidade, tá? De demonstrar que houve realmente uma extrapolação e que o valor da multa merece ser mantido por conta disso. A gente fala disso lá para frente. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui também, um outro caso. Essa foi uma das ações mais difíceis que eu já peguei. Uma das ações mais difíceis mesmo. Depois eu até falo como foi o desfecho dela. Mas foi uma questão complicada, uma questão bem difícil, de uma pessoa muito vulnerável que estava doente em uma casa. Parece que essa casa era emprestada por um parente, enfim. E ele queria entrar com ação possessória nos juizados, tá? Só que o valor da casa superava a alçada dos juizados. E eu falei no início, né, que ações possessórias podem tramitar nos juizados, desde que o imóvel se limite ao valor da alçada. Bom, nesse caso, a casa, o valor dela superava a alçada. E qual foi a tese? Qual foi a tese que buscou defender o advogado dessa parte? Que ele não estava discutindo toda a casa, ele só queria permanecer ocupando um quarto dessa casa, um cômodo dessa casa. E era uma ação muito difícil, porque era uma pessoa vulnerável e, enfim, o réu não queria mais que essa pessoa permanecesse na casa. E, enfim, só que tecnicamente era uma ação em que não poderia tramitar nos juizados, não poderia tramitar. Então, assim, foi uma forçação de barra, tá? Foi lógico, foi o desespero, porque o advogado ele precisava muito de uma decisão rápida, célere, e logicamente que ele só poderia contar com isso nos juizados. Só poderia contar com os juizados. Então ele fez o que foi possível. Foi bonito de ver, inclusive, a atitude do advogado, que fez o que deu sangue para poder sustentar uma tese de que não era toda a casa, era só um cômodo do imóvel. A gente precisou... Enfim, depois eu conto essa história. Mas o fato é, essa tese não dá para você suportar, tá? Não dá para você sustentar essa tese, não. Porque é óbvio, né? É o imóvel por inteiro. Você não tem condição... Até porque você não teria condição de avaliar, de dizer que um cômodo do imóvel vale X, né? Não tem como, sobretudo nos juizados. Então, muito embora a heróica argumentação do advogado, não foi assim que a gente resolveu o processo dele, não. Não dava para tramitar nos juizados. Mas tudo isso é para dizer para você que há limites, tá? Você não é tudo em que você vai poder realmente, de fato, estabelecer uma competência em razão da matéria, né? Nesse caso, o valor da causa foi um fator importante, limitante, e ele não pôde permanecer lá, enfim. Mas vamos lá. Dito isso, um detalhe, sobretudo quanto às astrentes, os juízes costumam limitar sim, mas eu vou dar algumas dicas aqui para você. Peticione sempre, tá? Você vai demonstrar com isso boa fé, interesse na resolução do problema, e tudo isso o juiz vê, tá? Você vai demonstrar que o objeto da ação é mais importante para você, para o seu cliente, do que a multa. O juiz precisa sentir isso para ele se sentir à vontade de manter uma multa acima do valor da alçada dos juizados. De repente, até procura propor uma solução alternativa. Em alguns momentos, você vai ver que o valor da causa, o valor da multa não é suficiente para forçar o réu a cumprir a decisão, não.
Tem réu que não está nem aí para a multa. Ele simplesmente não cumpre. Então, de repente, propõe uma solução alternativa. Já conversei com alguns colegas que conseguiram cortar a energia da sede da empresa, desligar os elevadores. Aí a coisa anda, tá? Mas, e outra coisa, não vai falar assim, mas um argumento que a gente vê muito é o réu desrespeitou a autoridade da decisão judicial. Isso está em todos os processos, todas as petições para tentar manter o valor da multa, tá? Isso não vai colar, não. Não vai colar, não. Virou clichê já, desrespeito à autoridade da decisão judicial, como se isso fosse a conduta mais grave. Todo descumprimento de multa tem isso, tá? Não vai por esse caminho, não, que é clichê, já perdeu a força. Mas, sobretudo aqui, gente, a gente falou aqui já de várias questões. Eu queria deixar um dever de casa para vocês. Vejam o recurso em mandado de segurança 38884, que tramitou no STJ, e também o recurso em mandado de segurança 33155 do Maranhão, que também tramitou no STJ. São decisões que falam claramente que uma execução pode tranquilamente superar a alçada dos juizados, as hipóteses, as questões, está tudo lá. Eu estou falando aqui, a maioria não vai ver, a maioria não vai olhar. Mas você que está comprometido em realmente dominar a prática em juizado, você vai olhar, você vai ler essas decisões e depois vai conversar comigo no direct para a gente tirar dúvida, enfim, o que for, tá? Mas faça isso se você estiver comprometido realmente com a sua evolução. Tá certo? Gente, assim, outros detalhes, enunciado 58 e enunciado 144 do FONAGE. Também enunciados importantes nesse quesito. Certo? Gente, obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau.